Espelho, espelho meu, existe alguém mais belo do que eu? Não responda. Com essa frase, nós começamos a falar de renascimento. E por que, professor? Porque o renascimento nada mais, nada menos é do que essa frase, nua e clara e absurda. Espelho, espelho meu. Existe alguém mais belo do que eu? Não responda. E por que você começou com essa frase, caro Watts? Quando nós observamos a palavra renascimento, primeira coisa que a gente vai fazer é lembrar do espelho. Porque o renascimento nada mais é do que o espelho na cultura clássica. O renascimento vai trazer para a história agora o classicismo. Ou o renascimento vai trazer para a crista da onda a ideia da história clássica. Tá? Trazendo a ideia da história clássica não tem nada de novo. O renascimento, na verdade, ele está trazendo a cultura, por exemplo, que antes era florescida na Itália de Roma, né? Ou no Império Romano. O renascimento vai trazer isso de volta. Então, o renascimento, ele é o retorno ao classicismo. Beleza? Ou seja, ele é o retorno àquilo que é o clássico, né? O retorno àquilo que é a sociedade clássica aí, ó. Dentro dessa ideia do clássico, que nós vamos colocar aqui, ó. Dentro dessa ideia do clássico, automaticamente a gente vai pegar algumas características. O Renascimento ele vai revigorar, reviver a ideia de que o homem pode muitas coisas, e o homem pode fazer algumas coisas, e o homem pode ser o propulsor, né? E o comentador, e aquele que propõe algumas possibilidades. Uma delas é que no Renascimento, com o retorno do classicismo aqui, você tem uma discussão severa entre a cultura medieval. A cultura medieval ela foi marcada e foi baseada no teocentrismo. Teocentrismo parte do princípio que nós temos Deus no centro. Isso era o que acontecia na Idade Média. Versus uma nova mentalidade, que é a mentalidade do antropocentrismo. Quando a gente pega a mentalidade do antropocentrismo, a gente necessariamente pega isso aqui, coloca o homem no lugar de Deus e vai para a crista da onda, mano. Tipo, Deus centro, aqui o homem... E outra coisa que é o mais doido. Os renascentistas não negavam Deus, tá? Não negavam Deus. O que quer dizer, Anderson? Quer dizer que eles conviviam com Deus de boa. Eles não tinham problema nenhum com Deus. E como que eles falam que o homem é o centro de todas as coisas? Eles não têm nada com Deus, Anderson. Está escrito na Bíblia. Os renascentistas falam. E Deus criou o homem, a nossa imagem, a sua o quê? Semelhança. Está lá na Bíblia. Se Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança, ele queria que o homem fosse o quê? O centro. Deus quis que o homem fosse o centro. Vocês já pararam para pensar nisso? Que Deus criou o homem, a sua imagem, a sua semelhança? Os renascentistas falaram isso. Então nós não temos nada contra Deus. Nós só acreditamos que o homem pode ser colocado de forma melhor, ou o homem pode ser colocado em um lugar mais visível. Tá? Com isso, o que os renascentistas conseguem? Eles conseguem quebrar a cultura medieval e introduzir a cultura moderna, que é a cultura do antropocentrismo, que é essa cultura de uma visão de homem. Anderson, mas o que é essa visão do homem? Quem explicava tudo o que acontecia na natureza era a igreja. Era a visão de Deus. A partir de agora, quem vai passar a explicar o que acontece na natureza é o próprio homem. Aí nós temos um problema. A igreja sempre teve um problema muito sério quando o homem se relacionava com o seu ser natural. Porque o homem explicando por ele mesmo, ele começa a entender os prazeres do quê? Da natureza. Carne. Entenderam? Se ele começa a explicar a natureza, ele começa a se explicar. Aí complica, mano.
Aí complica por quê? Porque tudo que o homem explica a partir do natural leva em consideração não mais os prazeres de Deus, mas os prazeres do homem. E os prazeres do homem são carnais. Beleza? Então vamos caminhando. Se eu estou entendendo isso, então eu começo a colocar uma coisa sobre a outra. Retorno à cultura clássica, questiono a cultura medieval e lanço uma nova cultura. Quem vai estar na crista da onda aqui adorando essa discussão? A burguesia. E por que a burguesia vai adorar essa discussão? Porque ela quer uma mudança de concepção cultural. E ela consegue fazer isso com aquilo ali, ó. Vamos caminhando. Bom, se eu consigo justificar ou trazer algumas ou novas discussões para esse período da história, nós vamos ter de cara um choque muito grande, que é a principal característica do Renascimento, que é a característica humanista. Ou seja, os renascentistas vão falar dessa vontade, dessa característica humanista, que nada mais, nada menos é a capacidade do homem de desvendar a natureza. Então podemos colocar aqui, ó, a capacidade do homem de construir e analisar a natureza. Ou seja, eu estou partindo do princípio que o homem é gerador de conhecimento. Na característica humanista, o homem pode gerar conhecimento, porque ele pode interpretar, ele pode produzir, né? Então ele está gerando conhecimento. Começa a surgir, junto com essa característica aí, ó, o cientificismo. O que é o cientificismo? A busca pela verdade, não pela verdade absoluta, mas a busca por comprovações científicas, a busca por demonstrar através de estudos aquilo que se fala. O cientificismo criou um negócio chamado de método. Para você ter ideia, quando você discute o método, automaticamente você descobre duas coisas. Não tem como provar a existência de Deus e não tem como comprovar que Deus não existe. Você já deve ter assistido o filme Deus Não Está Morto. Quem nunca assistiu, assista. Eu acho que é um bom filme. Tem o 1 e o 2. Pelo método, você não consegue provar a existência de Deus. E pelo método, você não consegue provar a não existência de Deus, porque o método parte do princípio experimental e da observação. Então, para você criar um caráter científico, você tem que formar o seu pensamento, experimentar e observar. Como que eu falo que Deus existe ou não existe se eu não tive como observá-lo? Então não tem um método que explica isso ou não. Entende o que eu estou dizendo? Vou além. Hoje já existem muito mais fatores que comprovam cientificamente a existência de Deus do que os fatores que não comprovam. Por quê? Quando você pega a teologia, quando você pega a arqueologia, quando você pega a paleontologia, você já tem altos resquícios que trazem isso aí na nossa memória. Mas ninguém vai cravar Deus existe por causa dessa e dessa descoberta científica, ou Deus não existe por causa dessa e dessa descoberta científica. É uma coisa que a gente vai discutir. Não vale a pena discutir, tá? Porque ninguém vai chegar em lugar nenhum. Então o cientificismo cria o método. E é por causa do método que vai ter a grande discussão científica desse período, que é o geocentrismo versus o heliocentrismo. A igreja defendia ativamente que a Terra era o centro do universo. A igreja tratava isso, inclusive, como verdade absoluta. A Terra é o centro do universo. Veio Copérnico, veio Galileu Galilei. Antes deles vieram Giordano Bruno, por exemplo, e falou que não, peraí. O Sol é o centro do universo. Isso aqui é provado com base o quê? Na ciência. Quer dizer que eles criaram um método de observação que conseguia provar que o Sol é o centro. Por isso nós conseguimos concluir na geografia que a Terra tem movimentos de rotação e translação, que são os movimentos que ela faz em torno dela mesma e em torno do Sol. Sacaram? Ciência, mano. Qual que é o problema? Isso tem prova. Isso aqui ninguém prova. A igreja só falava.
Por isso que fica aquela ideia de que os renascentistas vêm para brigar com a igreja. Não. Os renascentistas vieram para fazer mais uso da razão, sim. Mas eles não negaram a existência de Deus. Por quê? Negar Deus numa sociedade cristã é você pedir para morrer. É a mesma coisa de você entrar no mundo islâmico e falar que você não gosta do Alá. Vai morrer, mano. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Como assim? Maomé é um trouxa. Vai lá no mundo islâmico e grita Maomé é um trouxa. Na língua deles, tá? Deixa eles entenderem tudo que você tá falando. Por quê? Porque você não... Como que você fala no meio dos maoístas que ele é trouxa? Vai tomar pra dentro, mano. Eles não vão falar isso. Eles não vão negar a existência de Deus. Eles só vão falar que tem coisas que a natureza explica, porque elas são coisas racionais. Nós vamos ter a concepção de uma outra característica aqui, que é o hedonismo. O que é o hedonismo, Anderson? Prazer pelo prazer. Como assim, Anderson? Não precisa de existir porque é necessário. Precisa de existir por causa do prazer. Como assim, Anderson? Ô, galera, ó, vocês já são maiorzinhos, né? Então vou explicar uma coisa bem pesada para vocês aqui. Quando a gente está falando de uma relação de estupro, você acha que tem prazer? Tem, pro estuprador. Ele não está nem aí para a reação da vítima. Ele está olhando a reação dele. Prazer pelo prazer. Quando nós consumimos em demasia uma coisa que a gente não precisa, sociedade do consumo, eu tenho prazer em consumir. O que me dá prazer é prazer em fazer isso. Mas eu não preciso, mas eu estou fazendo assim mesmo. Esse hedonismo vai se vincular e vai se juntar com outras duas características que vão vir desse tempo aqui. E aí nós vamos chegar no espelho meu. Quais são as outras duas características que vão chegar nesse momento aqui? A do individualismo, porque essa é uma característica inata ao ser humano. Quanto mais ele se coloca ao centro, mais ele se acha. E essa característica individualista vai criar o egoísmo, ou o famoso egocentrismo. E é por isso que nós chegamos na frase: espelho, espelho meu. Existe alguém mais belo que eu? O espelho. Na verdade, ele não fala. Porque o espelho, se um dia ele falar com você, você vai sair correndo de dentro do banheiro. O que fala com o espelho sobre a sua pergunta são todos os conhecimentos que você adquiriu ao longo da sua vida, e eles gritam diante do espelho, porque você tem concepções de beleza que a sociedade te pôs. A sociedade individual criou um estilo de beleza. A sociedade criou um estilo de sociedade. Se você não fizer parte dele, você mesmo, diante do espelho, responde para o espelho. Quem responde às suas concepções diante do espelho é você mesmo. Espelho, espelho meu. Nossa, é mesmo, esse cabelo. Não, olha essa gordura. Meu Deus. Quem que fala isso é você mesmo, não é o espelho. São as concepções que você tem da sociedade até então. E elas estão em você. E você fala elas com você mesmo, se você está fora do padrão que a sociedade impôs. Por isso que o Renascimento, ele quebra. O Renascimento dá uma bicuda em todas as barreiras que a sociedade criou até então. E essa bicuda que o Renascimento dá, ele vai derrubando os aspectos culturais da sociedade. E aí ele vai introduzindo uma nova sociedade. A sociedade do consumo. A burguesia vai ser uma ávida por isso aqui. Porque o Renascimento, ele vai atingir prioritariamente o campo da arte, o campo da literatura e o campo da ciência, que é aquele campo que nós já trouxemos ali. Quando você pensa nesses três campos, você vai gerar um ser humano investidor. Para você ter isso aqui funcionando, você precisa de alguém investindo. Os mecenas serão os investidores. E os mecenas aqui, ó, serão compostos por burgueses. A burguesia investe porque ela quer a mudança de concepção de sociedade, e a igreja também. Só que a igreja investe para sua própria destruição. Por quê? Porque a igreja usava a arte para atrair fiel. Então ela pintou coisas novas para os fiéis irem até a igreja. Só que essas pinturas vão afastar o fiel da igreja. Porque começa a acontecer no Renascimento com a divulgação da arte. E aí aqui, ó, nós vamos contar com os estudos da anatomia, que se os desenhos de Leonardo da Vinci tivessem vindo à tona em época, ele seria o maioral da humanidade no Renascimento,
porque ele é um dos caras que mais descobrem a respeito do corpo humano, inclusive as 4 cavidades do coração. Dentro do processo de arte vai estar o estudo da anatomia, que aí aproxima o homem do ser mais divino, que é o corpo, que é a criação de quem? De Deus. E quando o homem começa a fazer o estudo de anatomia, ele está profanando aquilo que é sagrado. E aí isso aparece na igreja. Como? Os anjos começam a ter formas humanas. No mundo secular, o homem aparece nu, a mulher aparece deusa de Vênus, com um paninho cobrindo as suas vergonhas, e todo mundo que olha naquele momento, aquele paninho voando, voa. Voa. Tipo, a torcida é para que voa. É tipo tomara que caia. Caia. Menina sai com tomara que caia na rua, cai. Não cai. Mas é o quê? A imaginação. Então, na arte, nós vamos começar a estudar anatomia. A anatomia ela vai estar intrinsecamente ligada à literatura, à ciência. Então, olha que doideira. No campo da literatura, nós vamos difundir os idiomas. Isso aqui vai ser uma loucura, principalmente porque daqui a pouco a Bíblia começa a ser o quê? Traduzida. Aí vai ter as línguas locais e as Bíblias vão ser traduzidas para os idiomas locais. A igreja está perdida. Porque quando começar a vir a Bíblia para o idioma local, não adianta a igreja falar, eu estou lendo, mano. Eu sei ler. Está na minha língua agora. E aí uma coisa que a igreja não suporta é a ciência. Porque a ciência fala e mostra. Então ela vai rebater tudo que a igreja falava que era mentira. Para essa concepção de ciência, nós vamos ter a contribuição dos muçulmanos, lembra? Porque eles vão desenvolver muitos estudos na astronomia, na matemática. E aí vem para cá agora. Aí a Europa começa a desenvolver o campo científico. Com uma galera financiando, inclusive os burgueses. Beleza? E agora você está apto a responder, espelho, espelho meu, existe alguém mais belo que eu? Com essa frase nós começamos, com essa frase nós terminamos. Pense, pare, por favor.